esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste 12º domingo do tempo comum da liturgia, em que carinhosamente o Senhor nos convida a não ter medo, quando diz: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Não tenhais medo. Aí a gente se lembra daquela canção que diz: por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Enquanto Clécio faz este fundo musical desta canção Por que Tenho Medo, nós olhamos para o profeta Jeremias, que Deus deu a ele a missão de dizer a verdade ao rei sobre a situação de perigo que estava correndo Jerusalém. E Jeremias vai dizer a verdade ao rei, correndo todos os perigos, e os conterrâneos de Jeremias dizem para Jeremias que está tudo bem, não vai acontecer nada de mal. Enquanto isso, Jerusalém está sendo cercada para ser atacada, e Jeremias é ridicularizado, é perseguido, é humilhado e se sente abandonado, sozinho, se sente com medo. E chega o momento que ele diz assim: eu não vou mais anunciar nada sobre esta cidade, eu não vou mais falar, eu não vou mais profetizar, eu não vou mais falar com o rei. Jeremias cai nessa tentação de desistir. É a tentação da desistência que muitas vezes nós caímos quando as coisas não vão bem. Veja bem,
na caminhada nossa também é assim. Quando tudo está bem, todos estão contentes com a gente, elogiam a gente está satisfeito e vai caminhando. Mas basta alguém olhar de cara feia, fazer uma crítica, dizer que não gostou, que a gente já se sente desanimado. Muita gente é assim, já se sente desanimado, já quer parar, deixar para lá. E Jeremias também se sentiu isso na pele, dizendo: eu não vou mais profetizar, não vou mais anunciar mais nada. Mas Jeremias cai em si e se recorda que foi Deus que deu a ele a missão. A missão foi recebida de Deus. Então, ao tomar consciência de que recebeu essa missão de Deus, ele retoma a caminhada e vai anunciar, e vai falar, e vai profetizar, e vai comunicar a verdade que Deus mandou comunicar ao rei. Ele cai em si dizendo: não terei medo, porque o Senhor está comigo. Por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para o Senhor. E aí Jeremias faz uma profissão de fé quando ele diz assim: o Senhor está comigo. E você que está em casa acompanhando pelos meios de comunicação poderá dizer: em toda e qualquer aflição, em toda e qualquer tribulação, o Senhor está comigo. Somente em dizer isso, você está fazendo uma profissão de fé, declarando que você não está só, e aquele que é o guarda de Israel está contigo. O guarda de Israel está comigo. Está sempre comigo, pois nada é impossível para ti. Está sempre comigo, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti. E ao dizer isso, Isaías também declara: eles que vão ficar envergonhados, não eu. Eles que me perseguem, eles que me humilham, eles que me excluem, eles que me maldizem, eles que vão ficar envergonhados. A vergonha vai cair sobre eles, porque vão ver que os projetos deles contra mim não vão dar em nada, vão fracassar. Todas as investidas do inimigo vão fracassar, porque o Senhor está comigo. Veja, essa primeira leitura é uma bela profissão de fé de Jeremias, nos ensinando que no meio da tribulação deve sempre gritar uma profissão de fé: o Senhor, valente guerreiro, está comigo, e quem investe contra mim é que vai ser envergonhado. Eu não serei envergonhado. O Senhor combate por mim. Primeira leitura. Na segunda leitura da carta aos Romanos, que nós ouvimos, esta carta belíssima, capítulo 5, versículo do 12 ao 15, em que vai dizer: o pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado que entrou no mundo por um homem fez uma grande desgraça, devastou a humanidade. Todo mundo se tornou pecador por causa do pecado que entrou por causa de um homem. Mas a graça veio também por meio de um outro homem. Só que a graça é muito maior. Curou a desgraça do pecado e deu salvação ao homem. Para dizer que na segunda leitura, em ligação com a primeira leitura, enquanto Jeremias disse: eu não tenho medo, eu não vou ter medo, o Senhor está comigo, eu não vou desistir. Há um homem que desistiu, e por causa da desistência o pecado entrou no mundo. Por que o pecado entrou no mundo?
Porque um homem deixou de ser fiel a Deus, porque um homem deixou de amar a lei de Deus, porque um homem deixou de amar obedecendo a Deus, porque um homem deixou de viver a fidelidade, de ser fiel ao projeto de Deus de santidade. Alguém desistiu, e a desistência de alguém abriu as portas para que o pecado entrou no mundo. Adão, primeira leitura, é o homem que desistiu, que não amou, que não foi fiel, que deixou de lado a vontade de Deus. E por desistir, por ser infiel, o pecado encontrou a porta aberta e entrou no mundo. Mas veio um outro homem que escancarou a porta da graça, e a graça invadiu o mundo, expulsando o pecado. É Jesus Cristo. Diz aqui a segunda leitura: onde o pecado abundou, a graça superabundou, foi muito maior, invadiu e eliminou a desgraça. Assim, Jesus dá ao homem a graça e ensina o homem a buscar a graça. Portanto, se a gente quer perseverar, nossos olhos devem estar fixos em Jesus e não em Adão, no homem que nos dá a graça, no homem que nos sustenta na graça, nosso Senhor Jesus. Por que duvidar, se nada é impossível para ti? Por que duvidar, se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Chegamos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos do 21 ao 33, e encontramos Jesus que com tanto carinho vai dizer aos apóstolos: não tenhais medo, pequeno rebanho, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. E ao exortar Jesus aos discípulos, exorta também a nós, exorta a igreja: não tenhais medo, porque Jesus sabia que assim que ele subisse aos céus, depois da ressurreição, a igreja ia ficar no mundo e vinha logo a perseguição. A perseguição que fizeram a Jesus também ia ser feita aos apóstolos e também ia ser feita à igreja. Dito e certo, logo depois da subida de Jesus aos céus, a igreja primitiva começa a ser perseguida e os homens começam a matar os cristãos. Vem a perseguição de Nero e de outros imperadores, e Nero mandava arrastar cristãos pelas ruas, e Nero tocava fogo nos cristãos, e Nero jogava os cristãos na boca dos leões. Uma perseguição tremenda. Mas Jesus tinha avisado. Jesus disse: não tenhas medo dos homens, eles podem matar o corpo, mas não matam a alma. A alma ninguém tira a vida. Eles podem tirar de vocês o direito de viver neste mundo, mas não tirará o direito de entrar no céu. Ser cristão foi sempre um risco na igreja primitiva e na igreja de hoje. O risco de ser perseguido, o risco de ser humilhado, o risco de ser ridicularizado, o risco de ser atormentado, criticado, desprezado, abandonado, excluído. Ser cristão foi sempre um risco. Mas Jesus avisou: os homens só podem fazer isso com vocês: perseguir, ridicularizar, mangar, criticar, maldizer. Eles só podem fazer isso com vocês: desprezar, deixar de lado. Os homens só podem fazer isso: matar. Mas a alma de vocês ninguém mata. O direito de entrar no céu ninguém tira. Temei, portanto,
aquele que tem o poder de jogar a alma e o corpo no inferno, isso é, obedecei em tudo a Deus, agi sempre com o coração cheio de amor por Deus, de temor por Deus, a Deus, e nem prepare a sua defesa, porque o Espírito Santo te dará palavras tão acertadas quando estiveres no tribunal por minha causa. Nosso Senhor que fala. Então, nessas leituras da liturgia de hoje, Jeremias, a segunda leitura da carta aos Romanos e o Evangelho de Mateus 10, um convite a ser forte, sabendo conscientemente que ser cristão sempre vai ser um risco. Querido católico, querido cristão, não fique atrás de aplausos o tempo todo, de elogio, de ser paparicado, não. E no meio da perseguição e no meio dos tormentos, você tem a oportunidade única, a oportunidade belíssima de santificar sua alma, de viver o seu purgatório em meio à dor, ainda neste mundo, em meio à perseguição, ainda neste mundo, em meio às cruzes, em meio aos desprezos, ainda neste mundo. Você tem a oportunidade belíssima de buscar aí a sua santificação. Muitos católicos perdem tempo, porque na hora de buscar a santificação, porque está sendo perseguido ou humilhado, fica de cara feia, emburrado, quer desistir, quer abandonar tudo, fica reclamando dos irmãos, botando defeito nos irmãos, na comunidade. Então, perde a oportunidade belíssima de viver seu purgatório ainda aqui. Aprenda com os místicos, aprenda com os santos, aprenda com aqueles que no passado deram a vida por Jesus, derramaram sangue por Jesus. Por isso, como Jeremias, digamos hoje: não terei medo, porque foi o Senhor que me deu a missão, e assim eles que vão ser envergonhados, não eu, e o Senhor está comigo. Apoie-se na palavra de Jesus que diz: não tenhais medo. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti, Senhor, nada é impossível para ti. Pedimos a Jesus o revestimento da força do Espírito Santo, o revestimento da graça, o revestimento da fortaleza, o dom da fortaleza. Que dom belíssimo que nós precisamos para enfrentar todos os tormentos deste mundo na igreja, sem sair da igreja e sem deixar de ser igreja. Manda sobre nós, Senhor, teu espírito de fortaleza, de coragem, para vencermos toda a tentação de desistir, toda a tentação de só querer aplausos, toda a tentação de só querer ser elogiado. Manda teu Espírito Santo, Senhor, de força, para que a gente, todos nós, todos os fiéis, todos os católicos tenham a sabedoria de aprender a fazer da dor seu purgatório e se santificar, e se purificar, e se aperfeiçoar ainda mais. Dai-nos teu Espírito Santo, Senhor, de força, de fortaleza, de coragem, de sabedoria. Dai-nos o teu Espírito Santo, Senhor. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Porque tenho medo, se nada é impossível para ti? Nada é impossível para ti, Senhor, nada é impossível para ti.
Agora professemos nossa fé. Você que está em casa também professa junto com a gente rezando. Creio em Deus Pai,